Bom, a gente segue aqui com o Hora News. Agora a gente fala do juiz que atuou no maior esquema de corrupção da história do Brasil e agora terá o desafio de provar também que tem habilidades políticas. Um juiz que ganhou fama e se tornou conhecido em todo o país e também no mundo. Sérgio Moro tem 22 anos de atuação na justiça. O primeiro caso de repercussão nacional foi o do Banestado, que começou em 2003 no Paraná. Denúncias de repasses ilegais de dinheiro levaram 97 pessoas à prisão, entre elas o doleiro Alberto Youssef. Nome que mais tarde estaria na Operação Lava Jato, quando o juiz esteve à frente dos julgamentos do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Moro colocou na cadeia empresários e políticos beneficiados pelo uso de dinheiro público envolvendo a Petrobras. O ex-presidente Lula foi condenado por Sérgio Moro no caso do triplex no litoral paulista, ligado a propinas de empreiteiras. A atuação de Sérgio Moro foi além das salas do fórum. Ele esteve na Câmara e no Senado para defender o combate à corrupção e nunca escondeu as críticas às tentativas de limitar o trabalho dos juízes. E todos aqui, vamos ser muito francos, juízes federais, certamente já viram grandes casos que trabalharam no passado, envolvendo crimes de absoluta gravidade, se transformarem em pó por conta de demora nos escaninhos da justiça, aliado ao nosso generoso sistema de prescrições. O juiz também defendeu no exterior as ideias de combate à corrupção. Me parece que até pelo suporte da quase totalidade da população brasileira, que as pessoas compreendem que está sendo feito um trabalho imparcial. Em Londres, reuniu estudantes, políticos, especialistas em direito e personalidades do judiciário. Ao jornalismo da Record, na época, não se esquivou em defender o trabalho de combate à corrupção. É uma forma de defender a Lava Jato também aqui no exterior? Olha, eu vim mais para trocar ideias e debater, mas se servir para isso também é interessante. Sérgio Moro vai ocupar o posto número 1 do que está sendo chamado de um superministério. O juiz que esteve à frente da Lava Jato terá sob o comando a Justiça e a Segurança Pública, inclusive com poderes sobre a Polícia Federal. Para alguns especialistas, o nome de Sérgio Moro é uma opção estratégica. Vai ao encontro de um dos maiores desejos do brasileiro, o combate à corrupção, e reforça o compromisso de Jair Bolsonaro de fugir das escolhas tradicionais. Da perspectiva simbólica, é uma vitória dupla de Bolsonaro, tanto para o governo dele no sentido interno, quanto uma verbalização e uma demonstração de uma imagem que ele buscou ao longo do tempo consolidar. Ou seja, diríamos em tom futebolístico, é um gol de placa para um governo que ainda não começou. O jurista Ives Gandra Martins disse que conhece o trabalho do juiz Sérgio Moro e não viu nas sentenças manifestações políticas. Para ele, o presidente eleito Jair Bolsonaro busca cumprir promessas de campanha. Quero combater a corrupção, põe um ícone do combate à corrupção. Quero reduzir o número de ministérios, já está dizendo o que pretende fazer. E vai, evidentemente, os que estão na oposição fazer críticas, isso é próprio da democracia, e vamos ver se isso funciona também. Ainda sobre a repercussão sobre Sérgio Moro no Ministério da Justiça, quem está conosco neste momento é a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, doutora Tânia Prado. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco no Hora News e, claro, eu já pego o ensejo aí da nossa reportagem para perguntar a sua opinião e da categoria que você representa sobre a nomeação de Sérgio Moro, que na pasta que ele vai comandar também está o comando da Polícia Federal. Olá, muito obrigada pelo convite. E nós recebemos essa notícia com muito otimismo, haja vista o amplo conhecimento aplicado pelo juiz Sérgio Moro ao longo dessa Operação Lava Jato, mas em outros casos também. E a grande verdade é que nós estamos num momento de mudança, com um grande impacto ali, num momento difícil que passamos como país. E agora a Polícia Federal tem esperanças de um fortalecimento em suas bases, né, em suas ferramentas de trabalho, na sua estrutura, porque nós lutamos há muito tempo por uma autonomia, para não depender da boa vontade do governante. E, na realidade,
o tripé da Operação Lava Jato ali, ele tem muita força no Poder Judiciário, no Ministério Público, mas a Polícia Federal sofreu muita pressão, muitos cortes no seu orçamento, concursos escassos, falta de quase 1/4 do seu efetivo, e isso no país inteiro causa realmente uma luta hercúlea ali todo dia, de todos que trabalham na instituição. Então, nós vemos ali o Sérgio Moro como alguém muito capacitado e que terá que conhecer mais a fundo essas instituições que estarão dentro do novo ministério, porque ele tem a visão dele de magistrado, de jurista, mas ali no Poder Executivo as coisas são muito mais difíceis, porque muitas vezes há cortes orçamentários ao longo do ano que impedem que projetos sejam desenvolvidos. Então, quando se fala na entrada dele, nós vemos ali uma esperança de que o Poder Executivo respeite a atuação da Polícia Federal, da CGU, dos outros órgãos que estarão ali dentro, dos outros órgãos policiais, inclusive. Nós tivemos momentos terríveis, como no ano passado, 1 mês sem podermos emitir passaporte por falta de recursos. Isso foi apenas uma pequena questão ali no meio de tantos problemas que a Polícia Federal enfrentou. Doutora, você está falando aí do lado positivo, pelo menos na sua visão da escolha do Dr. Sérgio Moro. Eu pergunto para a senhora se você acredita numa maior independência, ainda mais da Polícia Federal, com a entrada de Sérgio Moro nesse superministério, e se você acredita numa mudança na diretoria-geral da Polícia Federal. Hoje a gente está com o Dr. Rogério Galouro, mas teve um momento de transição nessa saída de Dilma até Temer, a saída do Segovia de maneira muito atabalhoada por declarações. Você acredita que a Polícia Federal vai ter independência e Sérgio Moro pode mudar a diretoria-geral? Todo ministro, quando assume, ele faz uma análise ali de quem está atuando nos cargos de comando e ele analisa, né, isso é natural, quem tem melhores condições para trabalhar naquele ritmo, né, com aquelas linhas mestras de seu comando como ministro. Então, ele tem plena liberdade para fazer essa mudança. E de nossa parte, temos uma lista tríplice que já foi apresentada ao presidente Temer, e dentre esses nomes temos a delegada Érica, da Operação Lava Jato, e outros 2 delegados também, que foram sabatinados e os mais votados dentre os delegados de Polícia Federal recentemente. E também, assim, o que é preciso ter em vista é que a Polícia Federal ela tem que estar acima dos indivíduos. Ela tem que ser uma instituição de Estado, jamais de governo, e que aquelas pessoas que exerçam essas funções têm que ser escolhidas pelo seu conhecimento, pela sua experiência. E nessa linha de combate à corrupção, é importante que seja alguém com muito... que tenha um pensamento avançado, como o do próprio juiz Sérgio Moro, que tenha plenas condições de acompanhar esse ritmo, né? Porque nós passamos tantos anos com dificuldades ali, até para formar equipes de investigação, a nomeação de cargos internos dependia muitas vezes do aval de políticos, nomes foram vetados. Temos também a situação das adjudâncias no exterior, que não existe uma regra objetiva. Então, recentemente, algumas pessoas ali foram nomeadas para essas adjudâncias na Europa, etc. E na verdade, apenas pela escolha de governantes. E na realidade, o Sérgio Moro, acreditamos, vai colocar critérios de meritocracia para essas funções fundamentais da Polícia Federal. E isso repercute, porque muitas vezes o delegado, o policial que está ali na ponta trabalhando, ele se sente de mãos atadas, porque muitas vezes ele quer fazer um trabalho, mas ele não consegue, porque ele acumula outras funções além das investigações. Agora, uma visão como a dele, de otimizar o trabalho, colocar, de repente, um inquérito eletrônico, como acontecia lá em Curitiba, que o processo eletrônico influía ali na celeridade, né, das investigações. Hoje nós temos papéis que se deslocam da polícia até a justiça, até o Ministério Público, e isso toma tempo. Então, uma informatização, sistemas mais modernos ali se fazem necessários. Então, essa visão do juiz
ela certamente fará a diferença e, sobretudo, na escolha de quem vai comandar a instituição. Doutora, você já citou aí na sua fala, mas eu queria trazer à tona de novo. O grande problema para esse próximo governo são as questões envolvendo recursos, a dificuldade de recursos. Governos passados gastaram muito mais do que arrecadaram. E esse é um problema que atinge diretamente a Polícia Federal, como você disse. A gente teve um ano, ficando um mês sem emissão de passaporte, porque não tinha verba que foi repassada para a Polícia Federal. Outros problemas com viaturas, gasolina, funcionário tendo que acumular funções. Como lidar com esse problema da falta de recursos e ainda assim continuar no combate à corrupção, aos grupos criminosos que atuam aqui no Brasil? Um problema que nós víamos é o seguinte: quem é escolhido para ser diretor, ele não tem uma garantia de mandato. Então, no modelo que vinha funcionando ao longo de todos esses anos, qualquer coisa que o diretor desagradasse o piso superior, poderia fazer com que ele perdesse o seu cargo, porque é um cargo de confiança. Então, por isso, lutamos também para que haja uma previsão, ou na Constituição, ou na lei, pode ser baixada uma medida provisória, colocando um mandato para o diretor-geral. A partir dali, ele tem condições de poder pedir para os seus superiores, numa outra posição, né? Ele pode pedir a abertura de concurso, ele pode fazer uma pressão positiva para conseguir isso. E, infelizmente, quando um cargo é de confiança, muitas vezes, reclamar da falta de recursos significa no dia seguinte ser destituído do cargo, como já vimos isso em outras instituições, né? A Polícia Civil sente muito isso na pele. Então, com o juiz Sérgio Moro, esse cenário já muda, né? Já é uma sinalização de que há uma vontade realmente de melhorar o combate à corrupção. E sem investimentos na Polícia Federal e nos outros órgãos que estarão atuando ali juntamente com ela, dentro do novo ministério, sem investimentos realmente não há como trabalhar. Porque tudo tem um preço, né? Claro. A colocação de efetivo, delegacias, materiais, então isso é fundamental. Combater a corrupção custa caro, infelizmente. Doutora Tânia Prada, obrigado pela participação. Ela, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, e deu aqui a posição do sindicato e a posição dela também sobre a nomeação de Sérgio Moro. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Agora a gente fala sobre outra questão importante, a reforma da Previdência. Ela estará no centro dos debates entre o atual e o próximo governo. Na semana que vem, um ato simbólico vai marcar o início dessa transição.